Jacó. O Senhor seja adorado. O Senhor seja adorado. Neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E com essa fala nossa, eu queria trazer uma reflexão para nós. Quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó para as nossas vidas? O que é que esse Deus, o porquê a gente usa essa expressão, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Essa é uma expressão muito usada desde a antiguidade, nas próprias escrituras, para se referir aos patriarcas, né? Os grandes homens usados por Deus desde o início, né, do seu projeto de redenção. Deus chamou a Abraão e fez a ele uma promessa. E Isaac foi o filho da promessa. E Jacó deu sequência a essa promessa. Então eles são os carregadores dessa promessa. Promessa de quê? De restauração, de que Deus iria ali formar um povo para si, para que ali ele viesse a nos resgatar e nos restaurar de novo a nossa aliança. Amém? Então quando a gente fala assim, eu sirvo ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, você está dizendo, eu acredito que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque assim como ele prometeu na vida de Abraão, assim como ele prometeu na vida de Isaac, assim como ele prometeu na vida de Jacó, ele vai cumprir na minha vida. E que a gente nunca venha perder essa esperança, que a gente nunca venha perder essa fé no Senhor. Mas a promessa de Deus não parou somente em Abraão. Em Jacó. A gente fala Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Mas poderia também falar Deus de José, né? Porque logo na sequência veio José. E José foi um jovem muito famoso nas escrituras do Antigo Testamento. Ele foi um jovem trabalhador, um jovem temente a Deus, porque quando a Bíblia começa lá em Gênesis 37, gostaria que vocês já abrissem já lá em Gênesis 37 para a gente começar a passear nas escrituras, para entender o propósito de ser para fazer discípulos. Nós precisamos entender a vida de José primeiro. Amém? Não estou fugindo, não fugir do tema não. Vamos lá. Lá no capítulo 37 de Gênesis, quando começa a falar assim, eu estou com a versão NVI, para poder os irmãos poderem acompanhar melhor aquela leitura. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ou seja, ele era um jovem trabalhador. E com 17 anos ele já trabalhava, ele já ajudava na casa de seus pais. Ajudava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava a má fama deles para seu pai. Ou seja, José sempre foi um jovem trabalhador. E eu não vou ler toda a vida de José aqui na Bíblia, porque vai até quase o capítulo 50, né, de Gênesis. Mas aqui nós vimos que logo após esse episódio, quando começa a falar sobre José, a Bíblia fala dos sonhos que José teve. Eu não gosto muito de usar aquela expressão, o jovem sonhador. Porque quando a gente fala assim, o jovem sonhador, parece aqueles sonhos, né, mirabolantes. Não foi ele que sonhou. Foi Deus que colocou no coração dele uma promessa. Esse sonho é um sonho de uma promessa que Deus fez. Deus falou, eu irei te exaltar. O primeiro sonho foi dos feixes, ele com os irmãos. E Deus botou isso no coração dele. Não foi coisa da cabeça que ele deitou de barriga cheia e sonhou isso. Então, quando a gente usa essa expressão jovem sonhador, que a gente não coloca em um termo pejorativo, assim, não, jovem sonhador, não. Um jovem que teve uma revelação de Deus na vida dele, cumprimento de uma promessa. E quando no segundo sonho ele contou para o pai, que foi a lua e as estrelas se curvando diante dele, o pai guardou aquilo no coração. Jacó guardou aquela revelação no coração. Jacó sabia que Deus tinha separado aquele seu filho para cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão, né, e a Isaac. Então José, ele era um jovem diferenciado. Ele era um jovem separado por Deus. Mas no decorrer da sua vida, por ciúme dos seus irmãos, José foi vendido ao Egito. Nós conhecemos bem a história. Tem alguém aqui que não conhece a história de José? Amém? Todo mundo conhece a história de José que foi vendido. Amém. Porque facilita, né, para a gente poder, porque se não tivesse a gente ia explicar pausadamente, né, para que todos pudessem acompanhar. Mas José foi vendido para o Egito. Lá ele foi, né, preso injustamente, foi para a cadeia, saiu da cadeia e revelou a Faraó o seu sonho.
Lá no capítulo 39, não. Aqui o 39 é quando ele já é assediado. Deixa eu seguir aqui. No 37 ele é vendido por seus irmãos. No capítulo 39 de Gênesis, ele é preso. No capítulo 40 conta a história de que José interpretou os sonhos dos prisioneiros. Já no capítulo 41 vai acompanhando o raciocínio da história de José, porque isso é muito importante a gente entender o peso dessa importância. No capítulo 41, José interpreta o sonho de Faraó. E nessa interpretação, nessa revelação que José deu a Faraó sobre o sonho dele das vacas gordas, das vacas magras, Faraó coloca ele como governador do Egito. Ele foi o que, irmãos? Governador do Egito. Aqui no capítulo 41, versículo 39, vamos ler do 39 ao 45, diz assim: uma vez que Deus revelou todas as coisas, disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E Faraó prosseguiu dizendo: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Olha o que o Faraó fez com José. Entregou a ele todo o comando da terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo, que é o anel, né, de cumprimento de lei, e colocou no dedo de José. José tinha a autoridade. Mandou vestir com linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. 43. Também fez subir em sua segunda carruagem real. À frente, os arautos iam gritando: abram o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Irmãos, quando a gente começa a imaginar isso, um jovem, né, temente a Deus, que foi, vamos dizer assim, justamente penalizado pelos seus irmãos, pelo favoritismo de seu pai, mas Deus, ele cumpriu aquela promessa que ele tinha feito, aquele sonho que Deus tinha colocado no coração de José, Deus cumpriu. José, ele era o homem mais famoso do Egito. Ele era o homem mais importante. Todos os egípcios tinham que se curvar diante de José. Abaixo de Faraó, não tinha mais ninguém que mandava e desmandava. Até o próprio Faraó disse: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém faz nada. Ou seja, eu posso até mandar, mas se você não disser também, ninguém faz nada. Então todos os egípcios, todos aqueles povos, porque não só tinham os egípcios lá no Egito, tinha outros povos, né, que habitavam ali, todos eram sujeitos na mão de José. José detinha toda a autoridade ali. E assim foi por muitos anos. Os 7 primeiros anos, enquanto houve o tempo de vacas gordas, né, que a gente fala assim, tempo de vaca gorda, das colheitas, que José mandou fazer celeiros para poder juntar enquanto tinha prosperidade, porque viria os anos de seca e ali iria precisar, né, de ter uma reserva. José, ele era o homem mais falado e bem falado do Egito, porque por causa dele o Egito teve prosperidade. O Egito pôde se preparar para um tempo de seca que possivelmente nenhum outros povos sabiam que viriam, porque Deus revelou esse tempo de seca a Faraó, que iria ter 7 anos de vacas gordas, 7 anos de tempos ruins. Só revelou a Faraó e José pôde interpretar. Então o Egito foi o único povo que pôde se preparar para aquilo por causa de José. Então todo o Egito deveria, vamos dizer assim, né, favores, gratidão a José. José era muito famoso. Ele era o top dos tops, né, hoje no nosso linguajar. E assim continuou sendo. Passou-se o tempo e a história nos conta que quando chegou o tempo de seca, o tempo de necessidade, os irmãos de Faraó, os irmãos de José subiram ao Egito para comprar sementes.
E lá José reconheceu os seus irmãos, aí foi aquela situação que ele queria ver Benjamim, saber se o pai estava vivo e tal, e criou toda aquela estratégia para Benjamim poder vir. Benjamim veio, ficou lá com ele e tal, até que, resumidamente, José consegue trazer toda a sua família de volta, resgatou toda a sua família lá daquelas terras secas e trouxe para morar com ele. E isso nós encontramos já lá para o capítulo 46, quando José traz toda a sua família. E como ele era muito rico, que os dedinhos nem contam assim, né? De tantos dedos que ele tinha, José era rico, era famoso, era bem falado. Ele chegou para Faraó e falou: olha, Faraó, toda a minha família está vindo morar comigo. Eu gostaria que você me desse um pedaço de terra para que eles pudessem habitar. Como eles são agricultores, como eles são pastores de ovelhas e agricultores, eu gostaria da terra de Gósen, que é uma terra fértil. Era a melhor parte da terra da região, como se fosse o Nordeste no Brasil, a melhor parte, né, do Brasil é o Nordeste, né? Glória a Deus. Você é nordestino aqui também? Vocês não gostavam do Nordeste? E o cuscuz, então nem se fala. Então a melhor parte, vamos dizer assim, do Egito é o Nordeste lá. Ele pediu: eu quero aquela porção ali de terra que é a melhor que tem, para botar o meu povo. Lá no versículo 40, no capítulo 47, bora acelerar que a história está boa. Lá no capítulo 47, a partir do versículo 5, na conversa de Faraó, quem fala: então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Opa, isso. Que homem poderoso é esse? Que o Faraó disse: seus irmãos estão vindo, a terra é sua. Ó. Faça o que você quiser aí, ó. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Vocês estão acompanhando isso? Não, meu irmão, está no 47 já. Dia crente. Capítulo 47, versículo 5. Bora ler aqui, 47, 5. Isso. Muito bem. Vamos lá de novo para a gente sentir a importância. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixem-os morar em Gósen. E se você vir que alguns deles são competentes, coloque como responsáveis pelo meu rebanho. Ainda deu emprego ainda para a família de José. Faraó ainda deu emprego para a família de José. Se eles forem competentes, né, bota para trabalhar, já que ele é tão bom assim. E assim foi. E o povo veio. A Bíblia relata que, contando com José, a esposa e seus filhos, no total de hebreus que vieram habitar lá no Egito, foram 70 pessoas. 70 pessoas. Subiram 66, mas José, a esposa e os 2 filhos, 70 hebreus. E foi a partir daí que começou aquela história dos hebreus no Egito. Porque ali o povo começou a se multiplicar. Numa terra fértil, né? Não tinha problema nenhum, tinha fartura. Porque de tudo que eles precisavam, com certeza José dava o melhor para eles primeiro, né? Da terra, dos cereais. Quando veio o tempo de seca, eles não passaram necessidade. José, né, cuidou deles muito bem durante muitos anos. Abram agora no livro de Êxodo. Passa algumas folhinhas, está bem próximo aí já. Livro de Êxodo, capítulo 1. Vamos ler aqui. Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim: ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Que geração? Aquela geração que subiu do Egito, que subiu ao Egito, que foi morar ali e que viram a grandiosidade do poder de governança que José tinha ali no Egito. Todo aquele povo morreu. Versículo 7. Os israelitas, porém, eram férteis,
proliferavam e tornavam-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Vamos continuar? 9. Disse ele ao seu povo, esse novo faraó, disse aos egípcios: vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de uma guerra, se aliem contra os nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. E fujam da terra. Volta ao versículo 8, meu irmão, por favor. O que aconteceu aqui? Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Nós somos carregadores de uma mensagem. Aleluia. A história de Moisés, do Egito, as 10 pragas, os egípcios se tornando escravos na mão, os hebreus se tornando escravos nas mãos dos egípcios, só aconteceu porque as pessoas pararam de anunciar quem era José. Olha aí. As pessoas se calaram. Olha aí. Se acomodaram na terra boa, na terra Aleluia. fértil, na prosperidade e no conforto. Passaram a viver como um povo qualquer. Porém, como o evangelista Ricardo disse, eles estavam sendo observados. Eles estavam sendo observados. Se aquela geração que morreu e não transmitiu a mensagem para seus filhos, se aquela geração que morreu e não transmitiu a mensagem, tivessem falado: olha, meus filhos, eu sou sobrinho de José. Você sabe quem foi José? José foi assim, foi o segundo homem aqui do Egito, governador, poderoso e tal. Porque sem ele, o faraó não falava nada, não mandava em nada. Porque nós estamos aqui por causa de José. Aquela mensagem transmitida iria, vamos usar uma palavra muito popular hoje, empoderar, né? Os hebreus. Isso mesmo. Eles iriam falar: olha, nós estamos aqui porque nós conquistamos isso aqui. Isso aqui é nosso, nós não somos seus escravos. Aleluia. Nós estamos aqui porque José nos trouxe livremente. Porque José, o faraó que nos deu essa terra, e poderia reivindicar os seus direitos ali. Mas aquela geração que viveu toda aquela glória, que viveu toda aquela magnitude, né, daqueles tempos de glória do Egito, se calou. Meu Deus. Envelheceu e morreram. E seus filhos nada sabiam sobre José. Olha aí. Não sabia quem foi José. Não sabia o que José fez. Quem era ele? Vocês estão aqui por quê? Perderam a identidade. Porque se calaram. Porque se omitiram em transmitir a mensagem que iriam libertar eles. E por conta disso, eles estavam sendo observados, a tão grande nuvem de testemunhas. E o novo rei do Egito, o novo faraó, falou assim: olhem, vejam, versículo 9, vejam, o povo israelita é muito numeroso. Teve medo deles, receio de que se voltasse contra eles numa guerra, um problema. E a partir daí que se iniciou a escravidão dos hebreus dentro do Egito. Não foi Deus que colocou os hebreus no Egito para serem escravos. Não! Deus colocou os hebreus dentro do Egito como um povo livre. Isso. Para poder crescer e dominar aquela terra. Mas o povo se calou. O povo não deu continuidade à mensagem. Aproveitou a boa fase, curtiu enquanto puderam. O tempo da vaca gorda, né? Curtiram o tempo da vaca gorda. Pra mim tá bem, eu tô bem, vou ficar de boa. Mas envelheceram e morreram. E o que isso nos traz como reflexão? Será que nós não estamos sendo essa geração que José trouxe para o Egito? Enquanto tá bom pra gente, ótimo. Acabou, acabou. Quem vier que se vire. Quem vier que lute, que procure, né, se virar e sobreviver nessa terra.
Nós somos formadores de geração. Amém. Nós somos portadores de uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação. Hoje nós não precisamos mais contar a história de José. Nós precisamos contar a história de Jesus. É Jesus que nós carregamos como mensagem. Mas se você viver nessa terra, nesse tempo, aproveitar as bonanças que Jesus lhe dá como cristão aqui, toda glória, milagres, curas, prosperidade, eventos, festivais, e você aproveita e você curte, você é crente, você adora e publica nas redes sociais e tal. Com o tempo você vai envelhecer. Você não vai transmitir essa mensagem que você vive na presença de Deus. Você não transmite, guarda para você. Quando a glória que estava aqui durante o culto foi sobrenatural. Porque quando a gente chega na nossa casa, a gente não fala isso para os nossos filhos. A gente não fala isso para os nossos maridos, nas irmãs que não têm, os esposos crentes, os vizinhos falam: caramba, ontem na igreja foi um repeté. Ontem na igreja as crianças apresentaram. Sinceramente, eu nunca vi uma apresentação com esse louvor de como foi aqui. As crianças se pintando, que coisa linda, maravilhosa. Por que a gente não transmite essa mensagem? Por que a gente não fala o que a gente está vivendo? Aquele povo não falou o que eles viveram. Isso mesmo. Aquele povo não transmitiu uma mensagem, foram egoístas. Aquela geração de José foi uma geração egoísta. Foram resgatados, restaurados, eles poderiam. José tinha todo o respaldo humano, não de Deus, mas pelo menos respaldo humano, para deixar os irmãos morrerem de fome. Porque para José o pai já tinha até morrido. Porque no primeiro encontro com os irmãos, José pergunta logo: cadê meu pai? Meu pai vive? Os irmãos falam: seu pai vive. Aí ele falou: então traga meu pai. Ah, é muito velho, traga meu irmão. Para José o pai já tinha morrido. Quando ele encontrou com os irmãos, falou assim: raça de víbora, tu vai morrer de fome, eu vou fingir que nem conheço. Porque os irmãos não reconheceram José. Se ele fingisse demência, vamos, né? Se ele fingisse demência, eu não sei nem quem é. Deixa morrer de fome, dá as migalhas aí. No respaldo humano, José estaria errado? Não. A nossa lógica humana, vamos ser sinceros, não estaria errado, não. Mas claro que na lógica de Deus, como cristãos, nós temos que perdoar. Né? Aí. Mas José, ele resgatou seus irmãos. Livrou sua família inteira, porque não foi só os 11, os 10 que jogaram ele na cova, que foram resgatados. Foram seus irmãos, as mulheres, os filhos, né? O gado, toda a família dele foi alcançada por ele, por conta de José. Mas aquele povo foi egoísta. E por conta do egoísmo dele, uma nação inteira passou anos e muitos anos sendo escravos. Porque a história da escravidão do povo hebreu, que a gente a partir daqui até não sei quando Ricardo quebrou dessas, né? Eu acho que até Neemias, né? Quando o pessoal sai da Babilônia, até o livro de Neemias e Esdras, que a gente ouve falar do povo hebreu sendo perseguido, sendo em guerra contra filisteu, do exílio. Quando eles saem do exílio, eles não tem algo aqui atrás, vai ficar até assim me falar essas coisas. Mas assim, o povo foi escravo por conta de um grupo de 70 pessoas que se calaram. Isso aí. Então não se cale. Anuncie a mensagem que você carrega. Isso mesmo. Anuncie a verdade que você traz dentro de você. Isso mesmo. As maravilhas que você tem vivido na presença de Deus. Fale para as pessoas. Porque se eles tivessem falado: eu sou descendente de José, o segundo abaixo de o primeiro, abaixo de Faraó, com certeza eles não teriam sido escravizados. Mas quando nós nos calamos, nós deixamos de fazer discípulos, nós deixamos de transmitir a mensagem, nós deixamos de levar a salvação àqueles que precisam. Então que a gente não se cale, que a gente não seja um crente egoísta. Eu falo muito lá na igreja: o céu é maravilhoso, mas é egoísmo você querer ir sozinho. Isso mesmo. O céu tem espaço para todo mundo. Eita! Chame seu vizinho,
amiga, seu amigo. Por que você tem vergonha de evangelizar? O que você vive não é maravilhoso? O que você presencia aqui na igreja, nos cultos da palavra, não é tão bom? Olha aí. Se é bom para você, por que não pode ser para o seu colega? Isso. Se essa mensagem te salvou, te libertou, te restaurou, por que não poderia restaurar outra pessoa? Porque você é melhor do que alguém? Olha aí. Ou o pecado dele é maior do que o seu, que ele não pode ser perdoado por Jesus? Meu Deus. Transmita a mensagem. Ser para fazer discípulos é você ser carregadores da promessa. Ser anunciantes da promessa. Aqui, quando José foi colocado no carro de Faraó, a Bíblia fala que atalaias foram à frente da carruagem gritando: abram o caminho, sejam atalaias do Senhor, saia por essas ruas anunciando o Evangelho. A vida que eu vivo, a vida transformada, que eu vivo na presença do Senhor, eu quero que todos possam viver. Eu quero que todos possam ser alcançados por essa graça, que todos possam ser transformados por essa graça. Aí alguns podem falar assim: ah, Priscila, mas eu não sei pregar. Não precisa de microfone. Os atalaias que foram na frente da carruagem estavam com microfone, terno e gravata. Não estavam. Aquela família de José precisava ter um status social para anunciar quem era José? Não precisavam. Verbal, oral, principalmente para as nossas crianças, principalmente para os nossos adolescentes, que hoje nós combatemos demais. Nós temos um grande inimigo que chama-se a internet, redes sociais, contra as nossas crianças. Se a gente, como mãe, como pai, como tio, avó, não propagar a verdade que a gente carrega para eles, eles vão ter como verdade aquilo que eles veem no celular. Eles vão ter como verdade aquilo que eles escutam dos coleguinhas na escola, aquilo que eles escutam como verdade, o que ele vê na televisão, que é apavorante, o que mostra na televisão, nas redes sociais, e nossos filhos vão começar a ter como verdade aquilo. Quem tem criança aqui, pequena, vamos dizer assim, né? Abaixo dos 10 anos para baixo, quem não teve um filho que assistiu algum vídeo de algum youtuber e não desejou ter aquela piscina, ter aquela boia, ter aquele brinquedo, viajar para... Eu sofri muito lá em casa, porque agora eu estou conseguindo filtrar mais. Mas naquela época daquelas boias de flamingo, que aqueles youtubers ficavam naquelas piscinas com... Meu Deus, Sofia ficava: mamãe, eu quero uma banha de flamingo, ficava minha filha. A realidade é que tu não tem nenhuma banheira, quanto mais uma piscina pra tu botar uma boia. Mas porque era a verdade que ela via. Aqueles youtubers que são criancinhas, que ficam viajando, vai pra Disney. Eu falo: amiga, não tenho dinheiro nem pra ir ali em Aracaju, quanto mais ir pra Disney, minha filha. Ah, mas por que eles vão? Porque ela veio aquilo como verdade. Nós precisamos dar para os nossos filhos essa verdade. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos parentes. Nós precisamos formar uma nova geração. Nós precisamos formar um novo povo. Nós precisamos formar discípulos. Nós precisamos formar novos seguidores de Jesus. Nós precisamos multiplicar no reino de Deus, para que nós possamos avançar. E que mensagem levar? O que falar? Somente Jesus te ama? Já serviria? Porque quem transforma é o Espírito Santo, não é a nossa palavra. Quem convence o homem, a palavra diz, a Bíblia diz assim: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus, não é o que a gente fala. A gente pode até falar um bom dia, tudo bem, como é que a senhora está, dar aquele sorrisinho e aquela pessoa ser tocada pelo Espírito Santo. Porque Deus trabalha da forma como Ele quer. A gente pode simplesmente dar um abraço numa pessoa, simplesmente falar assim: oh, tudo bom, que saudade, eu tô só um abraço, e você pode transformar a vida de uma pessoa. Mas a mensagem que você carrega é muito maior. E é tão simples. O homem pecou, destituído, foi afastado, separado, foi da glória de Deus. E em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha, ou seja, tenha
aí. Você já tem a mensagem para ser carregada. Em Atos 4:12 diz que abaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Comece a gravar pequenos versículos. Comece a memorizar pequenas passagens bíblicas. Que em algum momento o Senhor vai te usar para você lançar essa semente. Em algum momento o Senhor Jesus vai te usar para você tocar na vida daquela pessoa. Falar: quem é esse Jesus que você serve? Quem é esse Jesus que você tanto adora? Ele é o Todo-Poderoso, Filho de Deus. Você quer saber quem é Ele? Venha conhecer. Venha e veja, né? Como Felipe disse a Natanael: venha e vê. Se você é só aquele Jesus Nazareno, venha para você conhecer, traz ele no culto. Quando perguntar quem é Jesus, se você não quiser abrir a Bíblia para falar, porque aqui tem muita coisa para ser dita, fala assim: vem comigo no culto que eu te apresento a ele. Mas Jesus vai estar lá, vai chegar antes da gente. Traz ele no culto de jovens, culto de mulheres, culto de domingo. E apresente ele a Jesus. Cadê Jesus? Ele está aqui em todo que é lugar. Abra seu coração que você sente ele. Então pregar a palavra de Deus não precisa de muita eloquência, não precisa, né, de muitos critérios. É só uma mensagem de salvação, mensagem de restauração. Lá em Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 9, nós temos uma mensagem. Deixa eu achar que é Efésios 2, 1 ao 9. A glória. Em um determinado momento que alguém perguntar, né, o que nós fizemos para merecer ser salvo? Você lê assim: vocês estavam mortos. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem, né, esse momento deste mundo, e o príncipe do poder do ar, quando vocês seguiam eles, e o espírito que agora está atuando na desobediência. Você fala: vocês eram seguidores, né, do príncipe do poder do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos na carne, os seus pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de serem castigados. Nós não éramos merecedores da salvação. Ninguém é. Porque quando a gente fala para uma pessoa não cristã, assim: porque eu sou filho de Deus, todos nós somos. Então ninguém era merecedor de ser filho de Deus, né? Porque o pecado nos afastou de Deus. A Bíblia fala lá em Isaías que Deus fala lá em Isaías: o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O meu rosto está escondido para que não possa ver por conta dos seus pecados. Então ninguém era merecedor. Não se sinta tão orgulhoso assim: eu sou melhor do que a minha vizinha porque eu sirvo a Deus. Ninguém era merecedor. Todos nós éramos miseráveis, pecadores, né? Mas aqui continua: todavia, versículo 4, todavia, né? Os professores de português entendeu? Portanto, contudo, entretanto, né? Aquela conjunção: todavia, nós não éramos merecedores. Porém, contudo, entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Glória a Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Jesus, para mostrar nos tempos, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da graça demonstrada em sua bondade, pela graça e bondade conosco com Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da... Pela graça vocês são salvos, por meio da... Isto não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Vocês carregam uma mensagem que foi colocada em vocês. Aleluia, Deus. Por meio da fé em Deus.
Assim como Deus fez com José, vamos voltar um pouquinho. José, ele não sonhou, ele não é um sonhador. Um sonhador é a gente quando deita para dormir e tem os nossos sonhos. Sonhador é quando a gente sonha em ter a nossa casa própria, conquistar um carro, né? Comprar um carro, fazer uma viagem, ter um bom emprego. A gente está sonhando, com algo. Mas quando Deus nos revela e faz uma promessa, né? Nós somos separados por Deus. Então nós carregamos uma mensagem de salvação que Deus colocou no seu coração, para dentro de você gerar, né, uma fé e transmitir essa mensagem para as outras pessoas. Então a gente só vai fazer discípulos quando a gente começar a divulgar esse evangelho. Quando a gente começar a falar das maravilhas do Senhor Jesus na nossa vida. Quando a gente decide não se calar e não somente viver a graça, viver a plenitude, viver a bonança. Está errado, não está errado. Aquele povo, aqueles 70 que subiram e se multiplicaram, eles não estavam errados em viver do bom e do melhor. Porque Deus nos chamou para isso, para a gente viver do bom e do melhor dessa terra. Se eu posso ter um carro simples e um carro... Se eu posso ter um carro simples e um carro melhor, aí eu vou comprar um simples porque eu sou humilde. Não, irmão, eu aprendi a viver do melhor dessa terra. Uma vez uma irmã minha, eu até já falei aqui, um irmão meu a gente estava em uma festa e tinha um moranguinho, daqueles doces morango coberto, que é com leite condensado e um chocolate, a casquinha de chocolate, aquele moranguinho. E vocês sabem que morango tem vários tamanhos. Ele não é algo padronizado. E eu sou apaixonada por morango. E quando a gente chegou na mesa para se servir, tinha um morango. Parecia uma manga, meu irmão. Aqueles morangos assim, sabe, que sobressaiu todos. Aí quando eu cheguei, eu falei, Súcia, olha o tamanho daquele morango. Ela pega, eu falei, eu? Aí eu peguei no meu prato, eu dormi, ela, você é abestalhada, é? Porque você sabe que é assim, né? Você é abestalhada, é? Se daí é para todo mundo comer. Não está dizendo, não tem nome de ninguém não. Quem pegar é dono. Você não está aqui, ela pegou e falou assim, você tem direito também de escolher. Aí eu, não quero ver não, irmã, mas era porque eu sou caçula, então. Eu falei, rapaz, eu fui lá, eu morrendo de vergonha ainda, né? Fui lá pegar aquele morangão. Aí eu fiquei, caramba, por que mesmo? Se tá ali para todo mundo, por que não eu? Por que não eu? Quem tiver fé, né? Servir, então você pode viver do melhor dessa terra. Mas se você viver do melhor dessa terra calado, meu irmão, você mata uma geração. Você escraviza um povo. Você condena ao inferno pessoas que poderiam ser salvas. Mas você se calou. E desfrutar o que você está desfrutando. Então não se cale. Não se cale. Quando você tiver a oportunidade de evangelizar, quando você tiver a oportunidade de abraçar alguém, quando você tiver a oportunidade de dar um bom dia, aquele bom dia assim bem, sabe, bem alegre, aquele bom dia que muda a vida das pessoas, sabe? Bom dia, tudo bem? Você está feliz porque Jesus é bom, porque Jesus me salvou. Principalmente amanhã, que é segunda-feira, que geralmente o pessoal, né, costuma botar segunda-feira como o pior dia da semana, ressaca, todo mundo, as pessoas já acordam com raiva, não sabem nem por quê. Porque a internet disse que segunda-feira é o dia de você ir trabalhar chateado. Foi a internet que disse, meu irmão. Jesus está transformando sua vida aqui, está te dando alegria. Você vai levantar amanhã chateado. Você vai postar na sua rede social que você está cansada. Está cansado? Acorde com um belo sorriso no rosto. Quando pegar o buzu para trabalhar, bom dia, doutor! Estou feliz porque Jesus é maravilhoso! Isso! Estou feliz porque Jesus me salvou e pode salvar o Senhor também! Entendeu? Uau! Que crente alegre bem na segunda-feira! Eu quero conhecer esse Deus! Eu quero conhecer esse Jesus! Isso mesmo! Não! Se cale! Comecem a anunciar e vocês vão ver quantas pessoas serão salvas, serão transformadas, serão libertas. Amém? Se coloca de pé nessa noite. Meu Deus! Boa, também! Aleluia!
Deus. Feche seus olhos. Grande é o Senhor. Forte essa palavra. Não te cala. Anuncie. Aleluias. Feche seus olhos. Vamos começar agora a falar com Deus. Depois de uma palavra dessa, uma palavra de alerta, uma palavra de orientação, comece agora a fechar seus olhos e comece a dizer: Senhor, se eu estava agindo de forma egoísta, que o Senhor me perdoe. Comece agora a pedir perdão ao Senhor pelas oportunidades que você teve de adorar, a oportunidade que você teve de falar dele para